Onde tu de um decorado, bora lá. Vamos aproveitar a planta para vocês olharem como é que é a distribuição dos cômodos desse decorado. Esse decorado é esse aqui. Ele tem 38,50 metros quadrados. Então, aqui, ó, é a entrada dele. Então, a gente tem a cozinha com a área de serviço, né? A sala de jantar é aqui integrada, né? Tudo integrado com a sala de estar. Desse lado de cá, a gente tem um banheiro, tem um dormitório aqui, nesse cantinho. Na frente da sala, a gente tem uma varandinha pequenininha. E do outro lado da sala de estar, a gente tem mais um dormitório. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que a gente fez. Como vocês viram, esse decorado é um apartamento muito pequenininho, então tem umas soluções que a gente pensou bem legais para poder aproveitar melhor o espaço e eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem a porta de entrada do apartamento e logo nesse cantinho aqui, a gente fez um lugar de chegada. Então aqui a gente tem um espelho, temos duas gavetas e temos um espaço aqui para sapatos. Então a gente chega, pode tirar os sapatos e deixar aqui, não precisa entrar de sapatos dentro do apartamento. Então, o cantinho de chegada, para fazer esse cantinho de chegada, a gente tem que dar uma entrada aqui, mas assim, 20 centímetros que a gente perdeu aqui, na verdade, a gente ganhou para cá, e a gente embutiu a geladeira nessa junção com esse armário aqui lateral. Então, a gente tem a geladeira, temos armários superiores da geladeira, e nesse canto aqui, a gente fez um desenho de bancada que ela pudesse juntar tanto a bancada da cozinha e ela fosse emendando lá com a bancada da área de serviço. Por quê? Porque isso é uma seção maior de amplitude, a gente ganha mais espaço de bancada para trabalho. Então, aqui a gente tem a bancada com a cuba, o armário superior, prateleira de apoio. A gente sempre gosta de fazer um perfil de LED aqui embaixo para iluminar essa bancada. Vocês veem que essa bancada é um granito café imperial, né? Marrom café imperial. Ele é um granito bem em conta e ele tá numa textura escovada. Se você chegar aqui pertinho, você vê que você vê umas texturinhas nele, tá? Ele tem esse semi-brilho, então fica muito bonito. É um uso diferente dessa pedra, né? Com um acabamento diferente e que valorizou muito esse espaço, apesar de ser uma rocha em conta, tá? Então aqui, continuando com a cuba, a gente tem o fogão embutido, né? Que a gente abre aqui, a gente não deixa espaço realmente para a gente conseguir abrir essa tampa do fogão. E aqui a gente tem mais uma área de apoio. Então, para cozinhar, a gente pode apoiar aqui, a gente pode apoiar aqui, pode apoiar o escorredor aqui nessa canto da área molhada, né? Porque a gente tem a divisão da área molhada para a área seca, então essas aqui são áreas secas. E aqui na continuidade, a gente tem um tanque. Então, o tanque tem uma cuba embutida, né? E em cima também tem prateleira e armário também, assim como embaixo em todas essa bancada também leva armários, né? A gente fez um desenho de armários que ele é um ripadinho, né? Então, é, aqui a gente continua com a máquina de lavar roupa, né? Então a gente embutiu a máquina de lavar roupa nesse cantinho. E pra cá, a gente fez o quê? Vou mostrar pra vocês. O que acontece? A gente tinha um espaço muito reduzido do espaço de mesa. E a gente não queria trancar o espaço de passagem. E aqui, como são 2 quartos, o ideal é que a mesa fosse de pelo menos 4 pessoas. Para a gente conseguir fazer isso, a gente desenhou uma mesa especialmente para essa área. É uma mesa que tem o tamanho mais reduzido do que mesas normais que vocês compram em loja, então é uma mesa feita sob medida, e ela vai ter 60 de largura por 1,20 de comprimento. Vocês podem ver que estão com as cadeiras são bem confortáveis e tem como você sentar 4 pessoas para fazer refeições aqui nessa mesa. Então, nem sempre a gente precisa realmente seguir o padrão do que é usual, né? Se a gente tivesse um espaço realmente para colocar uma mesa de 90 de largura, né, por 1,40 seria ótimo. Mas como a gente não tem, a gente deixou as medidas mínimas para poder aproveitar esse espaço. E essa mesa aqui também é uma coisa muito interessante, porque essa mesa aqui não é feita de marcenaria.
Essa mesa aqui é feita de drywall. Então, como que a gente fez essa mesa? A gente fez a estrutura toda dela em drywall e depois a gente veio colando por cima dela esse revestimento, que é um porcelanato, uma pastilhinha. Então a gente veio colando e depois rejuntou. Então, assim, é uma coisa que é fácil de limpar, não é difícil de limpar, é durável. A gente não tem maiores problemas nesse tipo de acabamento e de material. E aí, para complementar, né, para poder dar suporte a essa mesa de drywall, a gente fez um desenho de um pezinho em serralheria bem fininho, vocês veem que é bem fininho, que ele abraça essa estrutura com o porcelanato que é a mesa, né? Então, aqui nesse cantinho, para a gente poder ter uma mesa um pouquinho maior, né, mais profunda, né, não pegar só esse pedacinho, a gente aumentou ela um pouquinho para cá e nisso criou um dente. Aí, para não ficar um dente criado aqui, a gente aproveitou esse dente para alongar ele até lá quase a máquina de lavar a roupa e assim ganhar mais armário de armazenamento embaixo, né? Como é um apartamento pequeno, é bom a gente conseguir aproveitar todos os cantinhos. Então, esse cantinho aqui pode ser tanto uma despensa, porque é um armário pouco profundo, como guardar copos, né? Alguma coisa assim menos profunda, né? No dia a dia. E acima a gente ainda tem prateleiras também de apoio. Fora isso, a gente fez aqui uma integração com sala e cozinha, porque já era integrado, mas a gente trouxe essa estrutura em painel, né? Esse painel que ele vira em toda a sala, né? Na extensão da sala aqui nesse painel de televisão. Aqui a gente tem a porta para o quarto, né? De casal. Para a gente não ficar com aquela visualização de corte, a gente preferiu fazer essa porta embutida no painel. Então, ela é do mesmo material do painel e a gente não tem aquela marcação de alisar de porta normal. Isso traz continuidade ao painel, então traz essa sensação também de alongamento do ambiente. E aqui nesse cantinho, a gente fez sim um rack com painel de televisão. A gente embutiu, né, com um madeirado. Então, a gente usa o mesmo material também da cozinha para dar também essa integração. Então, a gente embutiu com madeirado. E aqui o rack, a portinha dele é feita com tecido, tá? É tecido colocado numa moldurinha de MDF. Embaixo a gente ainda também tem uma prateleira de apoio para colocar decoração. Desse lado de cá a gente tem então a varandinha, que realmente a varandinha é bem estreitinha desse empreendimento, então a gente só colocou realmente planta e um banquinho de apoio só. E aqui a gente tem sofá, mesinha e uma arandela de apoio para o sofá. Eu não sei vocês, mas eu adoro uma iluminação diferente. E aproveitar que as luzes todas estão acesas aqui no decorado para mostrar para vocês algumas coisas que a gente fez nessa sala e nessa cozinha com o uso da iluminação que deu destaque, né, a esses ambientes. Vou mostrar para vocês primeiro. Aqui na entrada, a gente tinha um dente, né? O desenho da construtora, ela tem um dente que circunda aqui e roda lá em cima do painel de gesso. Então, o que a gente fez? A gente alongou um pouquinho esse dente para colocar um perfil de LED, uma fita de LED por cima, fazendo essa iluminação indireta. Então, toda a sala ela leva essa iluminação direta, sendo que aqui, logo de entrada, a gente tem uma iluminação focal para iluminar esse ambiente, que não recebe essa iluminação direta. Então, a gente tem essa luzinha focal com esse spot embutido. E para cá, para a cozinha, a gente, para não ficar dois dentes aqui, a gente rebaixou toda a cozinha na mesma altura dessa sanca que era existente no projeto da construtora. Então, a gente rebaixou essa cozinha, esse pé direito dessa cozinha, e a gente também trouxe duas luzes focais e todas as restantes da luz da cozinha, ela é a luz de mobiliário. Então, é a luz de perfil de LED debaixo das bancadas, né? A gente tem os perfis de LED, então as bancadas, as áreas de trabalho ficam bem iluminadas. Aqui embaixo também, como decorativo e também como visualização dessa área aqui, também a gente tem esses perfis de LED. Em cima da mesa de jantar, a gente sempre gosta de colocar uns pendentes, que são mais decorativos. E como a gente fez esse painel dando a volta aqui
na sala e na cozinha, a gente colocou essa fitinha de LED por cima também para dar destaque realmente nessa pintura. Aqui nesse lado do sofá, a gente já veio com dois spots para direcionar para os quadros e essa arandela de apoio para leitura. Em relação às escolhas de material do projeto, a gente saiu do partido que o empreendimento ele se chama olaria. Então, né, a olaria é onde as pessoas fazem cerâmicas. Então, ela tem uma característica mais rústica. Então, a gente trouxe isso para o empreendimento. Então, quando a gente colocou essa mesa pastilhada, esse revestimento que ele é mais rústico, né? Essa pedra, por ter a textura, essa cor de cerâmica que a gente tem nas paredes. Então, a gente tem um vermelho ali de cor de cerâmica, mais terroso. Então, tudo isso foi pensado para realmente atender essa linguagem. Vocês vão ver isso. Então, agora vamos entrar nos outros espaços para vocês olharem. Então, aqui na entrada, logo o primeiro espaço que a gente tem à direita é o banheiro. A gente só tem um banheiro nesse empreendimento. E o que a gente fez nesse banheiro? A gente trouxe essa cor que também é terrosa, é um marrom, que é o lançamento da Souvenir desse ano. E ele é um marrom com fundo avermelhado. Talvez até na imagem seja mais vermelho do que aparenta aqui, mas ele é tipo um bordô. E aqui a gente usou a mesma pastilha que a gente usou lá na mesa, a gente usou também no banheiro. Então a gente dividiu esse banheiro pela metade, o piso subiu até a metade, e depois disso a gente usou a pastilha que a gente usou lá na mesa de jantar. Aqui dentro, esse prédio é de tijolo construtivo, então a gente não pode fazer nichos em paredes. Então, quando a gente não pode fazer nichos em parede, a gente sempre sugere uma prateleirinha. Aqui a gente fez uma prateleirinha, tá, de apoio, com uma frente um pouquinho maior, e ela é em bege Bahia levigado. Então, também é um revestimento que traz uma textura para o ambiente. Assim como também a cuba. A cuba, para a gente ganhar um espaço maior, a gente fez uma cuba esculpida, né, na própria pedra, nesse bege Bahia levigado. Colocamos o toalheiro de mão aqui na frente, né? Então a pessoa lava a mão, tem um espaço suficiente para lavar, tem uma válvula de clique, a gente gosta muito de fazer esse formato que a gente mantém uma válvula, né? Só que uma válvula bonita. Aqui embaixo é uma válvula que abre e escorre água. Se você não estiver usando, pode deixar fechada. E aqui a gente tem uma bandejinha de apoio, né? Então a gente consegue apoiar é, coisa para algodão, sabão, tudo isso a gente tem uma bandejinha nessa cuba de esculpir de apoio. E a gente fez esse dentinho também, né, na cuba, para realmente dar um detalhe nela, né? Trazer mais informação para essa bancada. E na frente a gente tem um espelho em serralheria, né? E a gente complementou essa iluminação toda com um perfil de LED. Uma coisa legal para falar desse banheiro também é o teto, porque o teto a gente também pintou dessa cor, da mesma cor da parede, e nela a gente fez uma iluminação que são três iluminações diferentes. A gente tem uma iluminação focal aqui na entrada, né, do banheiro. Temos outra iluminação com spot para iluminar esse quadro e uma iluminação mais geral do banheiro, que é essa iluminação que vem com um perfil de LED no teto. Então, o segundo ambiente que eu acho que talvez tenha sido mais desafiador desse projeto foi o quarto infantil, porque ele é um espaço muito reduzido e a gente sempre gosta de fazer uma área de estudos, né, a área de dormir e também tem que ter área de armazenamento. Então, a gente vai entrar aqui e vocês vão ver. Vem com a gente. Então, como que a gente fez a solução desse quarto infantil? Logo na porta de entrada, aqui na entrada, a gente ganhou esse armário, esse guarda-roupa. Então, a gente tem um guarda-roupa de duas portas, com três gavetas embaixo.
E na frente dele a gente tem a cama. A cama, a gente fez esse apoio aqui lateral com essa redinha. Trabalhamos muito com esse MDF azul e vermelho, né? Então é bem lúdico mesmo. E acima da cama, a gente colocou um papel de parede que ele roda também as outras paredes do quarto, que é esse papel de parede quadriculado. E abaixo da cama a gente tem uma cama de apoio. Aqui embaixo a gente tem uma cama, outra cama de apoio. Então, se quiser vir um amiguinho dormir, tem espaço para o amiguinho dormir. Aqui em cima a gente tem uma prateleira também de apoio de leitura. E acima dela a gente ainda tem armário de armazenamento para guardar mais itens, né, da criança. Sendo que isso aqui também foi uma grande problemática para a gente, porque a gente tinha a condição que o ar-condicionado era de janela, né, a gente não tinha como mudar o projeto, e nessa posição. Então a gente não podia encostar nada até lá no final. Então acabou que a gente fez essa prateleira com esse fundo no mesmo material do armário superior, para poder ficar parecendo uma coisa contínua e a gente não ter a segmentação e essa sensação de encurtamento do ambiente. Então, para a gente prolongar realmente o ambiente, a gente conseguiu fazer isso. Então, ficou uma prateleira realmente decorativa ali em cima e a gente pode ligar a função do ar-condicionado tranquilamente ali, tá? Nesse cantinho aqui, no apoio, né, da criança aqui, a gente aproveitou e fez uma prateleira de apoio para estudo, né? É uma prateleira mesa, né, para estudo. E a gente tem essas cadeirinhas e a gente também acabou usando a cortina romana aqui, porque ela, quando ela abre, ela fica bem estreita. Ó lá. Então ela não ocupa o tamanho profundidade, que era uma coisa que a gente não tinha como ficar ocupando mais espaço nesse ambiente. Aqui nesse projeto, até a cadeirinha foi pensada para a gente poder abrir essa cama com facilidade. Então, essa cadeira que foi especificada para cá é uma cadeira retrátil. Então, a gente fecha, encosta ela no cantinho e consegue abrir essa cama tranquilamente. Não precisa ficar levando para outro cômodo, né? Porque a gente não tem espaço nesse apartamento para isso. E agora, em relação à iluminação do quarto. Vocês vão ver que toda a iluminação que a gente faz não é um negócio cheio de luminárias, cheio de spots, porque não tem necessidade. A gente precisa de iluminação nos pontos que a gente usa. Então, aqui nesse quarto, a gente colocou um spot em cima desse guarda-roupa. Então, para quando a gente abrir o armário, a gente conseguir visualizar bem as coisas que estão dentro do armário. E a gente colocou mais dois spots aqui, aonde a gente tem o espelho, então realmente para poder se ver. Fora isso, a gente não tem mais spots no teto nesse quarto. É um teto bem limpo em relação à iluminação. E para cá, sim, que é onde a criança deita, a gente tem sim um perfil de LED e a iluminação focal, caso a criança queira deitar, ler alguma coisa, né? Ah, tá de noite, já vai dormir, põe aqui a iluminação, joga de uma forma indireta. Se a criança tem medo de escuro, por exemplo, não precisa ficar no rostinho dela. Então a gente desliga o fita de LED, deixa essa iluminação direta, então joga até mesmo para a parede, deixa uma iluminação direta e a criança pode dormir com essa luzinha ligada. Então agora a gente vai chegar no último cômodo, que é o quarto de casal. Então ele está atrás, como eu disse para vocês, dessa porta mimetizada. Então essa porta mimetizada, ela funciona com um fecho rolete, né? Então quando a gente abriu, a gente consegue acessar esse quarto. E aqui a gente vai ter o guarda-roupa, né? A cama de casal, e as mesinhas laterais e o painel de TV. E vou mostrar um detalhe para vocês da porta mimetizada, porque vocês viram lá do outro lado que a porta mimetizada ela fica junto do painel, né? Na mesma alinhamento do painel com o lado de fora. Só que o que acontece? Quando a gente entra dentro do ambiente, a gente tem a espessura da parede. Então tem sempre que lembrar que ela vai ficar alinhada do lado de fora, mas do lado de dentro ela fica mais funda do que a altura da parede aqui. Mas eu gosto desse efeito. Então essa porta ela tem algumas particularidades para ela funcionar bem.
tá? Aqui, na verdade, você pode optar da forma que você quiser, mas a gente gosta muito, como é uma porta mimetizada, a intenção é esconder ela no ambiente. Então a gente gosta muito de desenhar puxadores cavas, né? Que são puxadores desenhados na própria marcenaria, né? Então a gente tem um recuo de marcenaria para enfiar a mão e puxar, para fazer essa pegada da porta. E aqui a gente sempre precisa trabalhar com um fecho diferente, que é esse fecho rolete. E também, outra coisa que a dobradiça dela não é a dobradiça comum. A dobradiça dela é uma dobradiça de pivô. Então, vai um pivô em cima e vai um pivô embaixo. Então, ela sempre, quando está aberta, ela vai avançar um pouquinho para fora por conta desse pivô. Então, aqui à frente da porta, a gente tem o guarda-roupa, né? A gente tem um guarda-roupa que a gente tem 3 portas, né? Que tem acesso total. E essa portinha aqui, que tem um acesso reduzido, tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Essas portas, elas foram pensadas com moldura e o MDF aqui no fundo, em cima. Ela tem uma faixa onde ficam os puxadores, e embaixo tem de novo a moldura com o MDF da mesma cor da moldura. E aqui a gente tem uma mesinha lateral. Então essa porta ela só abre, né, daqui para cima. Ela não abre daqui para baixo, tá? Então a gente tem acesso sim a esse cantinho, né? Então, como eu disse para vocês, como é um apartamento muito pequeno, a gente prioriza realmente pensar em todos os cantinhos para ser utilizados. Aqui embaixo, a gente tem uma mesa de lateral, né, de apoio para a cama. Essa mesa aqui lateral, ela foi pensada com o mesmo material da cozinha, né? A gente tem uma peça de marrom e de pedra marrom. E aqui na ponta dela, a gente fez um chanfro para deixar ela mais delicada, né? Não deixar aquele quadradinho de 2 centímetros. Ela é chanfrada aqui em toda ela, em toda a volta dela, para trazer essa delicadeza. E esse fundo dela aqui é em MDF. Então aqui a gente tem um abajur de apoio. E acima dele, a gente tem a nossa cabeceira, que também está nesse tecido lindo, que lembra aquela tinta lá da sala, que é uma cor meio cerâmico. Então tá um tecido bem bonitão. E ele tem essa divisória, essa cabeceira. Então ela tem essa marcação, né, junto com a mesa, e depois ela vai direto, segue direto até lá o final do quarto. Acima daqui a gente fez uma textura de cimento queimado, só que é numa cor meio begezinho, por conta dessas coisas que eu comentei com vocês, né, do terroso. Então a gente trouxe mais pro bege, não pro cinza, esse cimento queimado. É um off-white pro bege. Lá a gente tem o nosso quadro, né, com essa textura também mais artística, mais manual, né? Então a gente tem o quadro. E desse lado de cá a gente também tem uma mesinha de apoio da cabeceira. Mas não é o mesmo desenho da mesinha do lado de lá. É uma mesinha solta serralheria. Essa mesinha em desenho nosso, a gente que fez o desenho. E ela é toda fininha, né? Então ela traz essa leveza também pro ambiente. E aí a gente tem mesinha e a gente colocou 2 arandelinhas aqui de apoio realmente para fazer uma iluminação indireta. Então, se quiser desligar toda a luz do quarto, deixar essa iluminação, a iluminação do abajur, fica bem gostoso esse quarto. Aqui, né, a gente tem a cortina, onde a gente tem a janela, então a cortina de teto piso. E para cá a gente tem um painel. Como eu falei para vocês, o quarto é muito pequeno, a gente não podia ter profundidade nesse painel. Então o que a gente fez foi um painel como o da sala, embutido nesse painel de marcenaria do fundo, que é um painel mais claro, igualmente o da sala. Então a gente fez um painel de fundo mais claro. Lá em cima também tem um perfil de LED, né, de uma iluminação direta para o quarto. E aqui nesse painel de marcenaria, onde fica a televisão, a gente coloca uma prateleira de apoio aqui para cima. Essa prateleira também, ela tá chanfradinha, se vocês olharem aqui na lateral, ela é menor que o tamanho convencional, né, das prateleiras, para poder realmente trazer a leveza para esse ambiente. E na roupa de cama também desse quarto, a gente trouxe esse toque rústico também, com essa manta
mais de linha, né? Também essas almofadas também mais de linha. Então essa almofada, como eu disse para vocês, ela traz de novo essa cor mais terrosa para o ambiente e colocamos todo o edredom no branco, no fundo branco. E agora a iluminação do quarto. O que a gente fez aqui, o que a gente pensou? A gente tem 2 corredores laterais nesse quarto, sendo que do lado de lá é o guarda-roupa e do lado de cá é a cortina. Então, para a gente iluminar esses 2 corredores laterais, a gente trouxe também 2 spots desse lado e 2 spots do outro lado. Para uma iluminação mais geral do quarto, a gente trouxe esse perfil de LED que é acima da cama, que você tá fazendo as coisas na cama, você liga ele, mas quando você vai dormir, você tem a possibilidade de ligar, deixar só os da lateral para não ficar incomodando, né, a visão, ou até mesmo só as luzes indiretas. O que são as luzes indiretas? As luzes indiretas, elas são mais confortáveis para a gente dormir, assistir uma televisão. Então, o que foi pensado de luz indireta aqui nesse ambiente? A gente tem essas arandelas que eu já mostrei para vocês, tem um abajur lá do outro lado e tem também essa iluminação em cima do painel, que é uma iluminação em cima de fita de LED indireta. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour. Se ficou algum detalhe que vocês ficaram com dúvida, vocês mandam mensagem aí embaixo que eu respondo vocês. E não esquece de curtir, comentar, compartilhar o nosso canal, seguir o nosso canal, que isso ajuda muita gente. Então eu vejo vocês no próximo tour.